Olá, queridos. Eu não quero chover no molhado, mas todos nós sabemos que os dias atuais são desafiadores. Vivemos pressionados por uma estrutura competitiva que nos força a buscar aquilo que chamamos de independência. O resultado tem sido um mundo cada vez mais individualista, dominado por esse espírito de competição e permeado pela desconfiança que afasta as pessoas umas das outras. Muitas vezes, sem percebermos, somos envolvidos por essa estrutura que nos faz correr atrás de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que é. E ficamos sem tempo de nos dedicarmos às tarefas que verdadeiramente são importantes. Enquanto o mundo nos empurra para tal independência, o Evangelho apresenta uma proposta totalmente revolucionária: a dependência. Obviamente, estamos falando da dependência de Deus, depender da sua graça, gozar dos benefícios da cruz, descansar em algo que já foi feito e está consumado. Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 a 23, nos encoraja a entrarmos no Santo dos Santos. Encontramos nestes versículos o estímulo para desfrutarmos da presença de Deus em uma relação vertical. Este trecho das Escrituras traz consigo a ideia da dependência de Deus e o quanto uma relação íntima no Santo dos Santos produzirá vida abundante em nós. O texto fala de um caminho novo e vivo, fala de aproximação, de sinceridade, de fé, de coração purificado. Em síntese, de uma relação sincera com Deus, com o objetivo de vivermos dentro do padrão celestial. Todavia, sem desconsiderar essa verdade, a Bíblia também nos mostra um outro tipo de dependência a ser observada. Após a apresentação desta relação totalmente vertical, eu e Deus, no versículo 24 o assunto muda. Neste versículo e no 25 também, o escritor de Hebreus fala de um outro tipo de relação. Antes ele nos estimula a entrarmos no Santo dos Santos. Agora ele nos desafia a projetarmos a nossa fé na direção horizontal. Ou seja, num certo sentido ele está querendo nos dizer que também dependemos uns dos outros para vivermos a vida de Deus. O texto nos mostra o valor do encorajamento para cumprirmos a carreira cristã. O verso 24 nos diz para considerarmos também. Observe a palavra também. Ela aparece aqui com o sentido de inclusão. De uma outra forma, ele está dizendo: relacionem-se com Deus, mas não se esqueçam de relacionarem-se uns com os outros também. Podemos, sem dar conta disso, desenvolver uma espiritualidade individualista, que não percebe o outro. Para isso, ou para que isso não aconteça, devemos ter sempre em mente que o nosso relacionamento com Deus deve criar em nós interesse pelo nosso próximo. A fé na vertical, a relação com Deus, tem que ser materializada na horizontal, a relação com os irmãos. Considerar é levar em conta, é ver, é perceber, é não ser indiferente. Eu posso desenvolver um bom relacionamento com Deus, contudo, se eu ignorar aqueles que estão por perto e viver como se eles não existissem, certamente estarei falhando. Existe uma preocupação embutida nesse texto, em mostrar o valor do encorajamento vindo de nossos irmãos. Há mais que uma simples sugestão neste versículo. Ele nos faz compreender que devemos nos interessar uns pelos outros com a intenção clara de nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ser encorajado e encorajar é o assunto que estamos tratando aqui. A proposta é vivermos uma vida que requer companheirismo, discipulado, envolvimento, sinceridade, relacionamentos transparentes. Enfim, tudo aquilo que possa estimular a vida de Jesus em nós. Esta porção das Escrituras afirma que no reino é preciso perceber e ser percebido, considerar os outros e ser considerado também.
O resultado dessa interação será as boas obras e o amor. Quando recebemos o apoio e incentivo de nossos irmãos, nos sentimos motivados a enfrentarmos as dificuldades inerentes à vida. Por outro lado, o sentimento de que estamos sozinhos e a sensação de que a nossa vida não faz a mínima diferença para ninguém pode nos desanimar. Podemos perceber isso em Gálatas 2:9. Neste versículo, Paulo nos fala do apoio que ele e Barnabé receberam de Tiago, Pedro e João para prosseguirem em seu ministério junto aos gentios. Paulo utiliza nesta passagem expressões marcantes. Ele diz que Tiago, Pedro e João conheceram a graça que havia sido dada a ele. Não se trata de palavras de bajulação. Reconhecer nos outros o ministério recebido de Deus produz ânimo. Os apóstolos não estavam fazendo massagem no ego de Paulo, mas certamente aquele reconhecimento de que ele havia recebido algo de Deus foi positivo em sua vida. Foi um incentivo a mais para que ele continuasse. Entendemos que a atenção dispensada pelos líderes da igreja a Paulo foi tão importante porque pela forma como ele se refere a Tiago, como ele se refere a Pedro e João, Paulo os chama de reputados colunas. Ao chamá-los de reputados colunas, Paulo está querendo mostrar que o apoio que ele estava recebendo não era um apoio qualquer. Quem o estava apoiando era a liderança da igreja de sua época, e isso era extremamente motivador. Por último, neste mesmo versículo, Paulo diz que eles estenderam a destra de comunhão para ele e Barnabé. A expressão destra de comunhão é bastante significativa. Através dela, percebemos a importância de termos na comunhão com os irmãos uma base sólida para apoiarmos os planos e os projetos que temos. Saber a aprovação dos outros nos traz encorajamento para que a gente possa ir adiante. Estender a destra de comunhão é o mesmo que assinar embaixo. É o mesmo que dizer, vá adiante que eu te apoio. Eu estou contigo nessa. Certa vez, meu irmão caçula me disse que eu era especialista em jogar baldes de água fria em cima dos outros. Tentei argumentar, porém ele acabou me convencendo que o meu comportamento acabava por desestimular os que me procuravam. Oh, graças a Deus, eu já corrigi essa rota. Na maioria das vezes, nós não notamos que as nossas críticas ácidas tiram a coragem dos outros. Uma atitude de deboche pode fazer com que as pessoas recuem dos seus objetivos. Muitos desistem dos seus alvos por terem sido tratados com frieza quando compartilharam algum sonho. Não pode ser assim no reino. Deus requisita de nós um comportamento que estimule aos outros, produzindo edificação. Devemos aprender a estender a destra de comunhão àqueles que verdadeiramente estão trabalhando no reino de Deus. Um bom estado emocional sempre será necessário para cumprirmos a nossa missão. Deus sabe disso e por isso não faltam palavras de encorajamento nas Escrituras. Veja, por exemplo, o caso de Josué. Para que ele conduzisse o povo de Israel à terra prometida, Deus fez promessas tremendas a ele. Por trás de cada palavra, vemos a intenção clara de motivá-lo. Leia comigo. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O próprio Senhor Jesus foi motivado por Deus. Ao ser batizado, ele ouviu uma declaração de amor de seu pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus declarou que, além de amá-lo, ele, o pai, tinha prazer nos feitos de seu filho.
A vida de Jesus dava prazer ao Pai. Entenda que uma declaração deste tipo, consequentemente, produz coragem, ânimo, confiança, vontade de ir adiante. Olhando atentamente as duas epístolas de Paulo a Timóteo, percebemos que o apóstolo também as escreveu com o objetivo de motivar seu filho na fé. Ele procura lembrar a palavra profética liberada em favor de Timóteo e o incentiva a combater firmado nela. Ele fala das lágrimas de seu discípulo, cita o nome da sua avó e da sua mãe, o admoesta a reavivar o dom de Deus que estava em sua vida pela imposição de suas mãos, lembrando que aquilo era coisa séria. Certamente essas palavras de Paulo trouxeram ânimo para o jovem Timóteo. Romanos 12:10 diz que devemos preferir em honra uns aos outros. Preferir em honra é o mesmo que honrar. Honrar, dentre os seus muitos significados, é o mesmo que dar crédito. Muito interessante pensarmos no verbo honrar a partir desse significado. Paulo está querendo nos dizer que devemos dar crédito aos nossos irmãos. Por conseguinte, dar crédito a alguém é também incentivar esse alguém. Infelizmente, hoje em dia, muitos irmãos têm adotado um sentimento de indiferença com relação ao seu próximo. Essa atitude manifesta um descompromisso e desconsideração com o corpo de Cristo. As pessoas vivem como se não tivessem nenhuma responsabilidade com o corpo. Isso faz lembrar Caim, que ao ser perguntado por Deus sobre o paradeiro de seu irmão Abel, respondeu a Deus com uma pergunta: acaso eu sou tutor de meu irmão? Sem perceber, tem muita gente com esse sentimento, com essa resposta na ponta da língua. O que eu tenho a ver com fulano? Deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero. Ele é minha. Ninguém tem nada a ver com isso. O Novo Testamento está repleto de afirmações que expressam dependência recíproca na vida da igreja. Sujeitai-vos uns aos outros, considerai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, cooperai uns com os outros. E por aí vai. Lamentavelmente, quando não entendemos essa dependência mútua e nos deixamos dominar pelo espírito de competição, acabamos nos enfraquecendo. Temos convivido com experiências muito tristes, onde ações do Espírito Santo, que deveriam contar com a participação e empenho de todos, são simplesmente ignoradas por alguns segmentos da igreja. Essa indiferença, em alguns casos, é motivada por falta de visão. Em outros, pelo medo de que alguém alcance um destaque maior, fortalecendo assim o espírito da competição. O mais importante em tudo isso é que tenhamos uma visão larga do reino de Deus. Não podemos deixar de apoiar os planos que procedem do alto pelo fato de não estarmos encabeçando esses planos. Ao constatarmos a graça sobre a vida de alguém, devemos imediatamente estender a nossa destra de comunhão, encorajando essa vida a prosseguir, nos tornando co-participantes daquilo que lhe foi confiado, sabendo que tudo o que está sendo feito é para a glória, honra e louvor de Deus, nosso Pai. A competição, o individualismo, a busca da independência são características de um mundo distante de Deus. Não deve ser assim entre nós. Devemos estar atentos e prontos para incentivarmos irmãos, animar os desanimados, consolar os entristecidos. Podemos ser usados a qualquer momento para edificar vidas. Isso pode ocorrer por meio de ações simples e pouco valorizadas, como cumprimentar, visitar, telefonar, enviar mensagens, interceder, jejuar, ser atencioso e tantas outras atitudes que motivam as pessoas. Por mais singelas que sejam, são ações que valorizam e edificam os nossos irmãos, fazendo com que todos tenham participação ativa no reino. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.